Muito bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso programa Manhã Viva. Como é bom estarmos juntos aqui neste programa e já começarmos bem o nosso dia. Hoje vamos falar de um tema muito importante que afeta milhões de pessoas e que se calhar é um bocadinho desvalorizado, que é a dor crónica. Sabia que, segundo os dados da OMS, Organização Mundial de Saúde, cerca de 20% da população global sofre de alguma forma de dor persistente que impacta significativamente a qualidade de vida, o sono, as atividades diárias e o bem-estar emocional. Pois é, hoje vamos falar, se calhar, em algo que toca a você que está aí em casa e que nos acompanha neste momento, e por isso hoje vamos ter aqui uma profissional para nos falar sobre esta temática, que é a Ana Rocha, enfermeira há 25 anos, professora auxiliar na área da saúde e investigadora na área do cuidar. Mas já vamos então falar sobre esta temática. Antes desta abordagem, vamos iniciar a nossa manhã com um momento de oração, pedindo a Nossa Senhora, a Virgem Maria, que está aqui connosco, para que ela nos auxilie. Mas antes, invocando a Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu quero colocar a si, que está aí neste momento, que nos acompanha, quero colocar a sua saúde, se sofre de dor crónica, quero colocar neste momento aqui, no coração imaculado de Maria, todas as suas dores, todas as suas doenças, as suas enfermidades, para que ela também possa cuidar do seu coração. E que nós possamos rezar então pedindo a sua intercessão à Virgem Maria e pedindo também intercessão pelos profissionais de saúde, enfermeiros, médicos, que trabalham nesta área do cuidar das pessoas e que se debruçam sobre temáticas como esta, a dor crónica. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mas hoje é dia de rúbrica de culinária, em que temos aqui a Nathalie, que é nutricionista, que nos vai trazer uma receita muito interessante, que eu não vou falar já. Já vamos ver. E estamos agora aqui na rúbrica da culinária, em que tenho aqui comigo a Nathalie, que é nutricionista. Seja bem-vinda. Obrigada, bom dia. Bom dia. E não sei se sabem em casa, mas uma boa alimentação equilibrada, ela pode reduzir os sintomas de dor crónica, então, e dando assim também uma melhor qualidade de vida. Então, já se faço esta pergunta: como é que está a minha alimentação? Eu estou a cuidar da minha alimentação porque, não sei se você sabe, mas a nossa cozinha é uma farmácia. Se nós soubermos utilizar bem os alimentos, eles podem nos ajudar e muito na nossa saúde e a prevenir determinadas doenças. Não é verdade? Exatamente. Assina embaixo tudo que falaste. Exatamente. Os alimentos, assim, são os nossos auxiliares, né, na nossa alimentação. O que a gente está a comer é o que vai ajudar o nosso corpo a se manter bem, ou não, né? Então, hoje aqui eu trago uma receita, né, que é uma junção de vários alimentos aqui que são anti-inflamatórios e que se complementam para ajudar a aliviar a dor crônica, né? Não é que ele vai ser o remédio, vai ser a solução, mas ele vai ajudar, né? É um complemento, né, para a pessoa. Então, hoje nós vamos fazer duas coisas, né, que são rápidas e práticas e fáceis. E a primeira é um azeite aromatizado. Então, esse azeite ele é muito interessante, é o azeite extra virgem, com uma colher de cúrcuma ralada ou picadinha aos cubos. Tem que ser cúrcuma raiz ou pode também... Pode ser em pó, mas assim, eu particularmente prefiro mais a raiz. Parece que fica mais assim como deve ser. Mas pronto, pode ser o pó, que talvez também não é tão fácil de achar a raiz. E também vamos colocar 5 bolinhas de pimenta preta. O que acontece? O azeite, a cúrcuma e a pimenta preta, os três juntos, eles vão se potencializar para ser um anti-inflamatório. E esse anti-inflamatório que vai ajudar a aliviar a dor. Principalmente aqui desses três ingredientes, a falar da cúrcuma, porque a cúrcuma ela tem um componente
que chama-se curcumina. Sim. E a curcumina, ela ajuda a aliviar a dor. Principalmente artrite, dores, já está com muita rigidez, inchaço, dor no corpo. É interessante o consumo da cúrcuma. E juntando ela com o azeite, que também tem o polifenóis, que também é um anti-inflamatório. Sim. E a pimenta negra, né, que é a pimenta preta, que tem a piperina, que também ajuda, ela potencializa o poder da cúrcuma. Então, assim, juntou ali um antioxidante que é para salada, para massa, para onde você quiser consumir, no pão, enfim, na sopa. Então, pronto, a gente vai fazer esse azeite aromatizado e depois vamos utilizá-lo na nossa salada. Então, a salada hoje vai ser rúcula, 2 punhados de rúculas, perdão. Sim. 1 punhado de espinafre de salada, tomate 5 ou quanto você goste, né, quanto baste. Tem que ser cherry ou pode ser... Pode ser o comum, porque aqui a função de todos esses pratos, o tomate que ele tem ali o licopeno, também, né, é um anti-inflamatório. Então, a ideia é ter ali um tomatinho, pode ser esse ou pode ser o que gosta mais. Eu gosto muito do tomate coração. Ah, eu também. Gosto muito daquele, principalmente se fosse aqui em casa eu ia colocar o coração, por exemplo, né? Mas pode ser o que você gostar mais. Vamos também utilizar 1 colher de sopa de gengibre. O gengibre pode ser ralado ou picadinho também aos cubos. O gengibre também aqui é o grande... que merece uma luz aqui na nossa receita, né? O gengibre, ele é calmante e também pode ajudar a aliviar a dor. Então, ele também é aqui especialmente aqui para nossa receita. E também vamos utilizar 1 colher de sopa ou quanto basta de vinagre de maçã. Aqui, em especial, hoje eu coloquei vinagre de maçã e com uma acidez acima de 4%. Por quê? Porque também o vinagre, ele também pode ser um anti-inflamatório, o de maçã, acima de 4% de acidez. E ele também ajuda a diminuir a absorção do carboidrato. Então, um carboidrato que a gente come muito carboidrato, por exemplo, simples, um hidrato de carbono, né? Sim. Um simples, ele pode potencializar uma inflamação. Então, digamos que o vinagre de maçã não é que ele é milagroso, mas ele pode auxiliar a diminuir a absorção desse carboidrato e, consequentemente, diminuir uma inflamação. Então, está tudo aqui estrategicamente pensado para se juntar e auxiliar na nossa refeição, né? Claro que também é falando que essa salada com esse azeite tem que estar dentro de um plano alimentar saudável, né? Nossa rotina alimentar, diariamente, equilibrada, como deve ser. Então é isso, eu acho que assim, agora eu posso fazer o azeite, que é super fácil, e a salada depois eu monto, tá bem? Então, o azeite, a receita é 500 ml. Aqui não temos 500 ml, temos um pouco menos, mas olha, a média para você ter em casa é que seja 500 ml. Isso aqui. Aí nós vamos colocar 1 colher da cúrcuma, que é uma poderosa... E encontramos em qualquer supermercado? Qualquer supermercado, sim. Hoje é muito fácil de se achar, é muito simples. Acredito que não vai ter muita dificuldade para achá-las. E aqui vamos colocar 5 bolinhas da pimenta preta. O ideal é as bolinhas mesmo, não ela já moída. As bolinhas, que a casca da pimenta preta também é onde está ali a piperina. Olha, essa não sabia. Aí é bom de deixar pronto. Para esse tipo de prato agora é assim, 5 bolinhas. E quanto tempo Eu já ia comentar. Também a gente vai agora fechar. Esse azeite pode durar em casa como se fosse azeite comum que a gente tem lá no nosso galheteiro. Não tem preocupação de, vou deixar um mês, enfim. É só manter ele em temperatura fresca. Não muito quente, né? Nem muito frio. Nem muito frio. Temperatura fresca e deixar assim. Aqui o ideal é dar uma mexida. Não vou mexer porque tem um risco assim de deitar fora. Mas é mexer e ele sempre vai ficar ali embaixo. E quanto mais tempo for ficando, mais tempo vai libertando os anti-inflamatórios. Então é muito bom ter. E aí pronto, pode aí usar e abusar ali no consumo em casa, para salada, para massa, para comer com pão, com a sopa, seja como for. Aí está uma dica muito simples. Simples e um antioxidante muito poderoso, eficaz, né? Não é? Eficaz. E ele vai ser aqui o tempero da salada. Então a salada eu monto agora, entretanto a gente... Né? Depois a gente vê como fica. Já vamos ver como é que vai ficar esta salada, que os ingredientes têm um aspecto muito bonito e colorido. Exatamente. Não é? A cor também tem muito que se lhe diga. Exatamente. Não é? Quanto mais colorido, mais saboroso e mais nutriente a gente vai ter aqui. É verdade. Sim. Mas agora então vamos terminar aqui a nossa rúbrica de culinária. E vou deixá-lo com essa curiosidade como vai ficar a nossa salada e vamos para a nossa conversa sobre a dor crónica. Até já!
E hoje vamos então conversar sobre dor crónica, um tema que toca a muita gente, acredito. Se calhar você que está aí em casa sofre deste tipo de dor crónica. E tenho aqui comigo a Ana Rocha, que nos veio falar. Seja bem-vinda ao nosso programa. Muito bom dia, Sandra. Obrigada pelo convite e pelo tema tão pertinente e tão importante nos dias de hoje, que seja abordado. Ana, antes de explorarmos o tema em profundidade, pode contar-nos em que altura é que se começa a interessar por esta área de estudo e se apercebeu que pacientes que convivem diariamente com a dor crónica precisam de mais acompanhamento? Olha, Sandra, na realidade, o estudo da dor e o estar desperto para a dor é algo que, eu sou enfermeira de formação, é algo que já na formação base, efetivamente, tive esse contacto. E nos dias de hoje, felizmente, também verificamos que as componentes educativas e de formação dos profissionais de saúde tocam esta área de conteúdo tão premente no acompanhamento da pessoa com doença crónica, aguda, seja ela de que área for. A bem da verdade, não foi nesta fase que eu fiquei desperta para a área da dor crónica. Ela surgiu sobretudo no meu primeiro contacto com a área do trabalho. Comecei a trabalhar na área da pessoa com patologia crónica, nomeadamente o insuficiente renal crónico, que é muito ligado a comorbilidades associadas à diabetes, à hipertensão, à patologia vascular e associada a ele também um conjunto de condições de dor crónica que trazia um desafio ainda acrescido nesta população, que era a gestão medicamentosa por causa da condição de dialisação, da hemodiálise. E nesta fase, na realidade, o contacto com o sofrimento causado pela dor foi muito marcante. Tão marcante que senti necessidade de fazer mais formação, mas também, se calhar, foi daqui que depois derivei para o acompanhamento de pessoas em situação evolutiva de doença crónica e também de dor crónica, como o caso da doença oncológica. A dor já é um dos 5 sinais vitais, não é verdade? Graças a Deus. Felizmente, foi uma evolução. Felizmente, uma grande evolução das últimas décadas. É verdade. Qual a diferença, se calhar as pessoas lá em casa, entre dor crónica e dor aguda? Então, em primeiro lugar, queria aqui ressaltar o conceito de dor e também dizer que este conceito tem vindo a mudar ao longo dos tempos e que muito recentemente, nos últimos anos, a Associação Internacional para o Estudo da Dor veio-nos trazer um conceito inovador na perspectiva da multidimensionalidade da dor. E refere que a dor é uma experiência sensorial e emocional que resulta ou está associada a um dano tecidular ou a um potencial dano. E isto diz-nos logo muito sobre dor, sobre a forma como a dor deve ser entendida. E porque ela tem uma componente física, tem uma componente emocional e uma componente sensitiva física, biológica, mas ela resulta quer de um dano direto, justificativo, mas pode existir sem este dano estar identificado e não deixa de ser dor. Há também aqui alguns descritivos que nos dizem que dor é o que a pessoa diz que sentir e que por isso, como quinto sinal vital, devemos valorizá-la nesta dimensão de dor total. Nunca desvalorizando. Não a desvalorizando. Aqui a diferença entre a dor aguda e a dor crónica reside em que a dor aguda é um sintoma, porque ela é uma dor que tem um fator causal muito direto. É uma dor normalmente muito controlada no tempo, existe num tempo específico até que o dano que a está a causar esteja controlado. A dor crónica, por sua vez, neste momento já é uma doença, é considerada uma patologia, não é só um sintoma. E ela é existente ao longo de mais de 3 meses, a partir do momento em que o dano que a estaria a causar está controlado e ela é persistente. E a dor crónica resulta em muito de uma mutação ou de uma disfunção do nosso sistema nervoso em que reconhece como sensibilidade de dor, a modulação da percepção de dor é aqui amplificada por um conjunto de fatores. Por isso, o facto de termos dor aguda
que possa ser persistente ou não resolvida e perpetuar-se, poderemos aqui ter critérios depois, e temos que estar muito conscientes, e isto é importante, de que uma dor presente mais do que 3 meses sem fator causal justificado, estaremos perante, muito provavelmente, uma condição de dor crónica. Sim. Quais são as causas mais comuns desta dor? E também a dor aguda pode evoluir para dor crónica? Uma dor aguda não tratada, há aqui uma condicionante que nós chamamos também a memória de dores. Efetivamente, o nosso sistema sensitivo tem aqui algum potencial de manter a ativação e amplificação no sistema nervoso central e depois percebemos que os próprios comportamentos que a pessoa tem perante qualquer episódio de dor denota-se logo que a dor traz um caráter aumentado. Por isso, a dor aguda é muito transportada pelas fibras A e a dor crónica pelas fibras C, que são mais lentas. Mas uma dor aguda muito perpetuada, efetivamente não tratada, e também não reconhecendo o fator causal que está na sua base, não o tratando, persiste e continuará para uma dor que poderá se tornar crónica. Efetivamente, aqui as causas da dor crónica são várias. No nosso país e no mundo, mas mais no nosso país, reconhecer como causas de dor crónica principais a lombalgia. A lombalgia afeta mais de 40% da população a nível europeia e a nível de Portugal. E é uma condição que limita inclusivamente a funcionalidade e causa absentismo. Depois temos a cervicalgia, temos aqui as artrites, tudo o que é osteoarticular, a artrite, a artrose, temos a fibromialgia, temos como outras condições de dor também presente as dores derivadas de processos oncológicos, e depois as neuropatias, que podem estar associadas muito frequentemente à condição da diabetes mellitus avançada e que temos neuropatias periféricas nos membros e nos pés. Temos as situações de dor associada à vasculopatia e às lesões de úlceras venosas e de condições vasculares. E temos as neuropatias periféricas muito comumente resultantes de cirurgias e processos pós-cirúrgicos ou processos herpéticos, que agora são muito também presentes, ou por terapias de quimioterapia que podem resultar nisto. Por isso, há aqui um conjunto muito grande de condições para termos dor crónica. Quais são os fatores de risco que podem contribuir para o desenvolvimento da dor crónica? As doenças crónicas por si, como já falei, nomeadamente a diabetes, para a neuropatia, o cancro, mas também aqui outros fatores de risco, como, por exemplo, a idade avançada, pelas comorbilidades que estão associadas, o facto de termos aqui também mulheres, a mulher é mais predisposta na prevalência à dor crónica, quer pelas patologias que referi, quer também pelas questões da dimensão hormonal e que depois traz aqui alguma alteração, nomeadamente para a enxaqueca e para outros processos. O facto do sedentarismo, os nossos estilos de vida não têm sido potenciadores beneficamente para a gestão da dor crónica, e aqui as condicionantes também como fator de risco, os hábitos de vida pouco saudáveis, nomeadamente, além do sedentarismo, uma má alimentação, mas o uso de álcool, tudo que seja adições, não potencia ou não ajuda aqui o controle da dor, porque depois cria amplificação do processo de modulação. Tem notado que tem havido um aumento de pessoas com dor crónica ao longo dos anos, ou não? Sim, vivemos mais, Sandra, mas infelizmente não significa que vivamos com mais funcionalidade e melhor, com mais qualidade de vida. Isto porque vivemos mais, mas temos mais comorbilidades, temos mais patologias associadas. E ao termos mais patologias associadas, também temos muitas condições que são derivantes de condição de dor crónica. Sendo que a dor crónica é, então, uma patologia que muitas vezes está associada ou resulta de outras condições patológicas, não é? E este aumento é preocupante
pensemos nos números. 1 em cada 3 portugueses tem dor crónica. Moderada, não é só ligeira. E se compararmos isto para níveis europeus, o último estudo feito demonstrava que cerca de 19% da população europeia tinha dor crónica presente. Em Portugal, este número aumentava muito acima dos 30%. Sim. E isto é quase o dobro, o que significa que... E são números que têm vindo a aumentar, o que significa que é uma área de ação que todos temos que estar atentos, mas também temos que valorizar, porque na realidade também pode estar a ser mais identificada a sua prevalência, porque também estamos um bocadinho mais atentos sobre este processo, a partir do momento em que foi quinto sinal vital. Exato. E em que foi reconhecido como doença. Até tem a consulta da dor. Exatamente, não é? Temos as unidades diferenciadas de dor, que são respostas multidisciplinares, diferenciadas, especializadas, para efetivamente dar um contributo sobre esta condição de dor crónica como doença. E é uma abordagem muito multimodal e multidimensional relativamente ao processo de cuidado que a pessoa com dor crónica exige. Já falámos em algumas populações de risco. Fale-nos agora quais são as populações. Olha, os nossos idosos, sim, por várias razões, quer pelas comorbilidades que têm, quer por esta consciência também de que a literacia em saúde ainda não está tão desenvolvida como deveria, e por isso nem sempre reconhecerem que a dor é mais do que um sintoma, é um sinal de alerta quando é aguda, e eu não disse isso há um bocadinho. A dor aguda é para nós, ainda bem que existe, atentos. É para ficarmos atentos, porque se ela não aparece muitas vezes, é um sinal de chamada de atenção do nosso corpo para que nós peçamos ajuda e identifiquemos o que se passa, e que permite-nos, como dor aguda que é, reconhecer que há uma patologia ou algo que não está bem e que precisa de ser cuidado. A dor crónica não. Ela não tem este potencial protetor, tem um potencial estabilizador e inclusivamente até destruidor do processo psicoemocional, social e físico da pessoa. E a população idosa tem esta condição de não a reconhecer como patologia e de sentir que ainda temos também esta noção de que o sofrimento faz parte da nossa existência, e na população idosa isto ainda acontece frequentemente, e por isso temos, na realidade, uma população vulnerável ao processo de dor crónica. Depois, eu falei-lhe das mulheres, a prevalência é muito aumentada na mulher. Temos aqui também as pessoas com patologia mental, pela dificuldade em ser compreendido como dor, aquilo que muitas vezes estão a percepcionar, e por esta condição de que a dor também é afetada pela condição psicoemocional e pelo bem-estar psicoemocional. E todos os processos depressivos major ou todos os processos de alteração cognitiva poderão ter aqui alguma limitação por parte também da sociedade de identificar que aquilo que aquela pessoa está a revelar é dor. Sim. E a identificação da dor nesta população muitas vezes não é bem reconhecida ou não é valorizada. Nos idosos é desvalorizada, sim, porque faz parte é o ageísmo, não é? Eles estão-se sempre a queixar. Isso. E infelizmente nem sempre é reconhecida como presente. E temos, sobretudo, estas populações como populações de risco. De que forma é que a percepção da dor influencia a saúde mental e emocional? Primeiro, a dor crónica, que interfere nas várias dimensões do ser humano, da pessoa, altera o processo de descanso, de sono, altera os processos inflamatórios, aumenta os níveis de stress, e com isto está muito associado a um processo de isolamento pessoal, imobilidade da própria pessoa a ficar mais retida na sua casa. Depressão também. Depressão, não é? 50% das condições de dor crónica têm depressão associada, e por isso na unidade de dores especializada há aqui a importância, e existe a importância de integrar, para além do médico e do enfermeiro, integra-se também o psiquiatra, o psicólogo, o assistente social. Uma equipa multidisciplinar. Numa dimensão de abordagem geral do impacto da dor.
A dor traz aqui também uma alteração ao humor, ao bem-estar e, por isso, os processos depressivos, como é o caso do processo de alteração da saúde mental, é muito frequente. Para além de que traz também alterações ao nível da própria alimentação, porque a pessoa com dor muitas vezes perde o apetite e tem incapacidade de ter este processo de condição alimentar regular. Pois é, a nossa primeira parte já chegou ao fim. Acredito que deve estar a ser muito interessante esta temática, mas vamos dar continuidade na segunda parte. Até já! Estamos na segunda parte do nosso programa Manhã Viva. Si, que nos está a acompanhar agora, só agora, seja muito bem-vindo. E hoje estamos aqui a falar sobre dor crónica, com a enfermeira Ana Rocha, que nos veio aqui falar sobre esta patologia, porque já descobrimos que a dor crónica é uma patologia. Mas antes de continuarmos a nossa conversa, que tem sido tão boa e esclarecedora, estamos hoje aqui com a nossa rúbrica sobre culinária. E temos aqui connosco a Nathalie, que é nutricionista, que nos veio trazer uma receita com uma salada e um azeite aromatizado que nos ajuda também, é um preventivo, digamos assim, para as questões da dor. Não vai resolver a situação, mas ajuda, como ela disse. Então, cuidemos também da nossa alimentação. Vamos então falar com a Nathalie. Estamos aqui na nossa rúbrica de culinária, em que a Nathalie fez uma salada. O que é que falta? Sim, então aqui o que já está? Aqui já está a rúcula, já está o espinafre, os tomates e o sal. Agora nós vamos só finalizar porque eu deixei para comentar um pouco sobre eles, né? Sim. Aqui eu vou colocar o vinagre de maçã, pode ser uma colher de sopa, não precisa ser tudo isso daqui, né? O vinagre de maçã, por exemplo, quem consumir e não cair muito bem, tiver algum problema de gastrite, Sim. não é obrigatório colocar, não é assim indispensável. Pode colocar o que já usa de costume ou não colocar nenhum tipo de ácido. Eu, por acaso, gosto muito de vinagre. Também gosto. Vinagre de limão. Sim. Aqui também vamos por agora o gengibre, que é o que faltava. Uma colher, é só mesmo assim decorativo já basta. Não precisa também ser muito porque ele acaba sendo muito forte. Se for ralado, é melhor. Até, eu acho que paladar, se for raladinha, a pessoa vai conseguir consumir melhor. E aqui, caso a pessoa não goste de gengibre também, né? Tem pessoas que não gostam, ok, não tem problema. Pode colocar o alho, que também ele é anti-inflamatório. Sim. Entretanto, o alho, a única dica é que, ao descascá-lo, picar ou amassar, melhor ainda, amassar ele bem amassadinho e deixar ele 10 minutos em descanso. Por quê? Aí sim, vamos por aqui na salada. Por quê? Porque quando a gente amassa ele, ele solta uma substância, né, que chama alicina. E a alicina é que tem um fator anti-inflamatório. Então a gente tem que esperar, não pode picar que de repente já consumir. Sim. Então deixa ele descansar 10 minutinhos e põe na salada. Então, ele pode substituir o gengibre, que vai ter uma ação anti-inflamatória também, enfim. Além de ser anti-inflamatório, o alho tem diversos benefícios que eu não vou comentar agora, porque é uma lista gigante. Mas, enfim, ele é muito bom mesmo, antifúngico, ele é muito bom. E agora eu vou colocar o azeite, que é o que resta, o aromatizado com cúrcuma e a pimenta preta. Já esteve aqui um bocadinho Já teve aqui um bocadinho, talvez agora ainda não está com aroma como a gente gostaria. Claro, mas pronto, isso aqui é pra gente consumir em casa, na nossa rotina diária. Sim. Eu gosto de muito azeite, né? Talvez eu possa exagerar, mas pronto. Então aqui está o prato, vou dar uma mexida. Nessa salada poderíamos adicionar algo crocante, como amêndoas, nozes? Sim, pode colocar, mas não demasiado. Pode colocar só para decorar, só para finalizar mesmo o prato. Sim. Mas pronto, não demasiado, porque também Tudo muito que em excesso faz em excesso mal, também pode, pronto, ser uma inflamação ali para o nosso intestino. Em excesso, né? Em excesso, assim, muito. Sim. Então, saber mesmo assim, ter uma alimentação equilibrada. Tá a ver? Então, posso servi-la? Claro, com certeza. E vou já chamar a Ana Rocha, a nossa convidada, também para provar aqui esta salada. E se calhar os alunos já podem sugerir. Sim. Pois. E tínhamos falado que a alimentação tem um papel fundamental também, uma alimentação equilibrada, sim. com processos anti-inflamatórios associados nos alimentos, tem um papel fundamental nesta gestão. É verdade. Então, obrigada. Agora vamos Fique à vontade. aqui
E até também, enquanto vocês provam, né, eu posso também comentar, até a doutora Ana, né, a enfermeira Ana, pode auxiliar também na questão que um paciente, geralmente, até vocês comentaram, quando está com doença crônica, pode estar acompanhado com uma depressão, ansiedade, estresse, né, que imagina que seja até comum, né, a pessoa está com uma dor, ela não está confortável. E aqui, né, não trouxe aqui, mas eu posso falar um pouquinho agora aqui, bem breve, sobre o ômega 3, também, que ele é um poderoso anti-inflamatório. Sim. E pensando aí no caso da depressão, né, da ansiedade, do estresse, ele também é um neuroprotetor. Então, ao meu ver, um paciente com dor crônica e você vê que está ali com algum problema também de ansiedade e tal, seria indispensável mesmo assim um ômega 3 na dieta e depois com o médico, com a nutricionista, suplementar um ômega 3 como deve ser para ajudar na parte neuromotor, né? E também ele é anti-inflamatório, então é super bem-vindo também nesse tratamento, né? Sim. Neste momento, nós, por exemplo, temos alguns tratamentos direcionados à dor crónica, nomeadamente às neuropatias periféricas e à herpética, que é a capsaicina, que vem de um derivado do piripiri e que, na realidade, é um tratamento direcionado, utilizado pelas unidades de dor e que tem aqui um suporte também muito eficaz e efetivo nestes processos de dor periférica, nomeadamente neuropatias. Perfeito. E aí está, muitas dicas já que pode usar aí em sua casa, que são fáceis de fazer, e procure ter sempre uma alimentação equilibrada. Pois é, só uma adendo, né, para finalizar, evitar, né, já que se a gente está falando de alimento anti-inflamatório, evitar os inflamatórios. Aí é o hidrato de carbono simples, bebidas açucaradas, refrigerantes, os sumos industrializados. Os fast food, né? Os fast foods, as comidas frituras. Comidas processadas. Comidas processadas, tudo que é enlatado, com muito açúcar, muito aromatizante, muito conservante. Os lights também, que às os vezes lights também, ali tem muita... Pronto, aí tem outra questão, da questão dos adoçantes também depende, que eu não sou muito assim... Pronto, claro. Aí vai de cada linha, de cada profissional, né? E também evitar as carnes vermelhas em excesso. Não é que é proibido, toda a gente gosta, né? E não é proibida a carne vermelha. Mas escolher um corte melhor, uma forma de fazer melhor e tentar diminuir as quantidades. E aí tentar encaixar os alimentos anti-inflamatórios. Muito obrigada, Nathalie, eu que agradeço. por estas dicas. Obrigada. E até já, vamos continuar a nossa conversa sobre dor crónica. E voltamos aqui à nossa conversa com a Ana Rocha sobre dor crónica. Ana, quais os tratamentos mais eficazes disponíveis atualmente para o controle da dor? Da dor crónica. Primeiro, o controle da dor crónica exige um tratamento multimodal. O que é isto? Uma abordagem farmacológica e não farmacológica. E uma abordagem à dimensão física, mas também à dimensão psicoemocional associada a esta dor. Na realidade, para a dor aguda, de caráter nociceptivo, ou seja, de lesão tecidular, temos muitos analgésicos, não é? E os anti-inflamatórios, ao qual responde com alguma facilidade. Temos, de facto, depois também para a dor neuropática, aqui os antipiléticos, e por isso é normal que possa ser prescrito pela equipa clínica medicação que aparentemente não seria analgésico para a dor, mas o efeito dela efetivamente é benéfico para a dor. O antipilético, o neurolético, os corticoides, os antidepressivos, porque como vimos a dor tem um caráter aqui numa dimensão emocional muito grande, e depois se for, por exemplo, uma dor que seja de tipologia mais espasmódica, nomeadamente cólicas ou outros, aqui responde bem, por exemplo, a um antiespasmódico. Mas, além desta abordagem, reconhecer que temos que é importante ter uma abordagem multimodal, nomeadamente ao nível da alimentação, ao nível do exercício físico, de hábitos de vida saudável, de tudo o que sejam estratégias não farmacológicas ou terapias complementares que possam dar aqui algum suporte a esta abordagem.
pensemos, por exemplo, que tudo o que seja processos inflamatórios, de facto, normalmente respondem a uma abordagem, por exemplo, com o frio. Mas se pensarmos numa dor tipo cólica, aqui uma abordagem já com o quente, não é? Atenção nestes processos também de proteger bem a pele, para não haver aqui este risco associado, mas entender que quer a fisioterapia, quer as terapias comportamentais, tudo o que nos permita gerir o stress, reduzir o stress, também ele causado muitas vezes num processo de dor crónica, reduz o processo inflamatório e apoia a modulação da dor a nível do sistema nervoso central, podendo diminuí-la ou ampliá-la, não é? E nós queremos diminuir essa modulação. Na sua experiência, como é que a terapia cognitiva ou comportamental pode ajudar na percepção da dor? Olha, eu acompanhei muitos anos pessoas em situação de doença oncológica avançada e com dor crónica associada, e a dor oncológica muitas vezes é uma dor mista que traz aqui um desafio acrescido, porque não é só dos tecidos, não é só... É aqui uma dor neuropática e também uma dor emocional, uma dor total. E reconhecer que o processo, a terapia cognitiva comportamental tem aqui um processo de redefinição e ressignificação da gestão de dor. Porque o pensamento, sobretudo a reconstrução do pensamento negativo associado à dor, o pensamento de dor, por causa também das experiências anteriores de dor que possamos ter tido e que não tenham sido devidamente apoiadas, controladas, e aqui nós, profissionais de saúde e sociedade, temos um papel primordial, importante. De uma vez por todas, temos que reconhecer que a dor crónica é incapacitante, muitas vezes, e que ela traz uma perca de qualidade de vida intensa na pessoa. E que, se a tivermos controlada, trazemos à dimensão de experiência da pessoa uma dimensão mais positiva até sobre o processo de dor. Tal como qualquer outra patologia, nós temos que a conhecer e temos que saber cuidá-la. E a terapia cognitiva comportamental apoia aqui no processo de ressignificação dos pensamentos negativos a construtivos e a trazer aqui um processo de redução deste processo inflamatório também, deste processo de ansiedade associada à dor, não é? De controle dessa ansiedade, para que depois os nossos mecanismos de resposta associados, mecanismos de coping que ativemos, sejam mais favoráveis. Também a questão do tratamento da dor crónica, dependendo do que é a doença, por exemplo, no caso dos doentes oncológicos, a aceitação da doença oncológica também ajuda no processo? Sim. Os processos, diz-nos Kubler-Ross que há várias fases de processo de aceitação do diagnóstico e do processo de doença, e naturalmente, enquanto estamos num processo de revolta, de choque, de denunciação, de luta contra o diagnóstico, não estamos na fase positiva de resolução, não é? Estamos a tentar, efetivamente, atuar sobre, mas não estamos num processo de sanação. E o processo de sanação, que é um processo muito interior, muito espiritual também, mas também de tranquilização, e aqui o relaxamento, os processos de respiração, os grupos de apoio, os processos de integração prazerosos, que possam trazer fatores de distração, são, sem dúvida, apoios para que também façamos este caminho de aceitação. E no processo de dor crónica, eu tenho este processo, então vamos procurar, não é porquê, mas para quê. Então vamos procurar encontrar soluções da qual eu também faço parte. Mas importa neste processo, de facto, valorizarmos o utente, a pessoa que a sente, verbalizá-lo, mas os demais à sua volta acreditarem. Porque é preciso acreditar naquela queixa e encontrar um processo de suporte a essa queixa. Hoje já existe essa mentalidade generalizada por todos os profissionais de saúde, ou ainda há um grande trabalho a fazer? Os estudos apontam ainda que cada vez mais, felizmente, temos mais consciência, até porque o quinto sinal vital veio trazer essa consciência, mas temos mais consciência da existência de dor, mas sobre a dor crónica,
e não sobre a dor aguda. Estou a falar agora sobre a dor crónica. Esta consciência tem que aumentar na condição de retirarmos os mitos a ela associados. Porque a dor crónica não é só dos idosos, ela existe em qualquer idade e hoje em dia temos muita população, uma grande fragmento da população em idade ativa, 30, 40, até jovens com dor crónica. Temos as dores, aquela dor que não tem causa, a idiopática, e que muitas vezes não se encontrou ainda uma causa, e estou a pensar, por exemplo, a fibromialgia e outras patologias que chegam a demorar anos a terem diagnóstico e que são causadoras do processo de dor crónica, e importa que os profissionais efetivamente reconheçam, valorizem e que quando avaliam a dor e monitorizem a dor do utente, o capacitem também para essa tomada de decisão sobre eu não estou bem e eu tenho que agir sobre mim, farmacologicamente e não farmacologicamente. Claro. E importa que aqui, o que eu acho que ainda temos que melhorar é a capacidade também nós profissionais de reavaliarmos a nossa intervenção junto do utente. Porquê? Alguém que tenha uma prescrição fixa para a dor e importa ter essa prescrição multimodal para a dor crónica, ajustada à sua condição de dor, mas que tenha também o SOS, que seja ensinado sobre a toma do SOS, mas também sobre o tempo que esse SOS vai atuar. Se eu tomei um SOS que ao fim de 1 hora deveria estar a fazer o seu efeito 1, 2 horas máximo e eu persisto com dor intensa, então não posso ficar tranquilo só porque já tomei o SOS. Claro. Tenho que agir mais. E nós profissionais, muitas vezes quando dizemos mas já fiz a medicação, agora tenho que aguardar. Este aguardar, para mim, pode ter passado só 1 hora como profissional, mas para o doente foi 1 hora de dor intensa. E a tónica de imposição de sofrimento imputado é completamente diferente. Dor intensa, que gera ansiedade, que gera stress, depressão e que gera o sentimento, não estão a acreditar naquilo que eu estou a dizer. E de impotência do próprio sobre a sua própria dor. Sim. Eu queixo-me, mas não tenho resultado sobre isto. E aqui sim, nós profissionais, o que podemos ainda melhorar? Primeiro, avaliar bem aquela pessoa, avaliar a história clínica daquela pessoa, perceber que patologias estão associadas, que história de vida lhe está associada, que traumas físicos e psicológicos estão subjacentes, que condição e o percurso da condição da doença que possa ter paralela associada a essa condição de dor. Fazer um bom estudo causal de dor. Por exemplo, a dor crónica exige ou pede que seja estudada ao nível de meios auxiliares, como todos os meios de imagem, taques, ressonâncias, ecografias, ou identificar por exames laboratoriais e sanguíneos, porque muitas vezes temos processos aqui de patologias autoimunes ou outras que são condição. E também as avaliações psicológicas associadas. E aqui entender que o profissional deve fazer uma boa avaliação da pessoa e depois uma boa avaliação da história da dor. Há quanto tempo tem? Como é que começou? Como é que a descreve? O que é que a alivia? O que é que a aumenta? O que é que tem feito? Que tem resultado e não tem resultado? Ensinar a avaliar a intensidade, mas não é só a intensidade que importa, é os descritores de dor. Porque eu posso dizer que a dor é ligeira, mas eu tenho uma dor ligeira que me queima a toda a hora, continuadamente, num determinado ponto do meu corpo, e isto acontece frequentemente com alguns descritores que eu escuto, acaba por ser torturante, não é? Acaba por ser perturbador, desgastante e perturbador do nosso sistema emocional. E o sistema nervoso está aqui sempre amplificando o processo de dor. A família, ela é importante nesta avaliação? Ela é importante nesta questão do tratamento da dor crónica? Sim. A família muitas vezes é o suporte ao processo de adesão ao regime terapêutico e aqui como enfermeira esta é uma área que muito me diz porque importa envolver a pessoa que tem a dor crónica no centro de cuidados e ele é o centro da ação e também tem que ser o centro da decisão e o centro da motivação para a gestão dessa dor. E por isso a família muitas vezes é este suporte
à adesão ao regime terapêutico, à garantia de que este regime terapêutico multimodal, aos processos de terapêutica farmacológica cumpridos a horas, ao processo de tratamento não farmacológico, nomeadamente aos processos de distração, ao exercício físico anaeróbio, aeróbio, que ajuda aqui muito. A fibromialgia, por exemplo, está muito estudada e identificada que o exercício físico aeróbio, nadar, caminhar, ajuda a este processo de redução dos processos de amplificação da dor e de modulação e aos processos de stress associados, e até tem redução do número de áreas de dor na fibromialgia, por exemplo. E a permitir que isto se cumpra. Para além disso, a família tem aqui um papel de educação que nós precisamos como cuidador, mas também como potenciador da atividade do outro, do bem-estar do outro, porque a pessoa com dor crónica tende, como disse, a isolar-se, a parar. A entrar na concha. Isso, a fechar-se sobre si, a parar, porque considera que é um dos mitos que o repouso ajuda na dor, momentaneamente, porque depois só agrava. Importa aqui a atividade física como o alongamento, como a manutenção da funcionalidade. E a família é aqui um descritor muito importante para nós da perda de funcionalidade, muitas vezes, e de qualidade de vida que aquela pessoa com dor crónica está a ter. E é o garante de poder ter estes processos de distração também e não ser muito super protetor. Olha, agora é importante que vais fazer hidroginástica, agora é importante que vais fazer piscina. Ser a motivadora. Isso mesmo, uma alavanca também. Exatamente. Mas a família também muitas vezes precisa dessa formação. Precisa, não é? Precisa. E aqui as equipas multidisciplinares, atenção que nem todas as situações de dor crónica são acompanhadas por equipas especializadas da unidades de dor ou consultas de dor de hospitais. Mas todos os nossos hospitais centrais, felizmente, estão munidos destas equipas. Maioritariamente as nossas equipas de saúde familiar têm capacitação para esta abordagem, e sempre que a dor crónica, com mais de 3 meses de evolução, traz depois de um tratamento, e é uma das áreas que devemos estar atentos, é o que é que nos pode trazer alerta sobre esta dor não estar bem gerida. O processo de existir dor intensa, nós temos o nível de dor, existem escalas de ferramenta de dor, existe a história de dor, então, e é importante que percebamos com a pessoa qual é a melhor forma de avaliação da intensidade da dor e da descrição da dor. Na dor neuropática temos aqui alguns testes específicos que fazemos também para confirmar que é a dor neuropática, mas há algumas escalas que nos ajudam e cada pessoa tem a sua capacidade de descrever. E neste sentido, dizer que temos um potencial de a equipa de saúde de médico de família, enfermeiro de família e a equipa de cuidados de saúde primários que acompanha maioritariamente estas pessoas, deverá estar atenta também sempre que as situações de dor mantêm-se acima do ligeiro. Pensemos que de 0 a não ter dor nenhuma, 10 é dor maior, e de 0 a 10, tudo o que seja acima de 3 é considerado moderado. Sim. E depois acima de 6, 7, intenso. Tudo o que seja mais do que ligeiro é um fator de atenção para termos... está bem medicado, aparentemente está medicado com aquilo que é possível para aquela situação. Temos terapias não farmacológicas e complementares. Acupuntura, por exemplo, muitas vezes, fisioterapia, osteopatia, entre outros. Reconhecer que não está com dor controlada, ou seja, tem dor acima de ligeiro, tem efeitos colaterais da medicação intensos, tem perda de funcionalidade, a pessoa está cada vez mais dependente, derivado da dor, ou tem processos depressivos e alterações do humor intensas por causa da condição de dor. Estas condições são condições para serem encaminhadas para uma equipa, e a pessoa deve pedir isso ao seu médico, multidisciplinar de dor, onde possam efetivamente fazer esta abordagem mais especificada. Neste momento, o que é que está a ser feito pelos investigadores nesta área? Olha, várias coisas, várias áreas, muito se tem estudado sobre a dor, estuda-se muito os biomarcadores, por exemplo, estuda-se muito neste momento também os processos associados à modulação, há a inteligência artificial com uma personalização do tratamento de monitorização e tratamento de dor, sobretudo para as pessoas mais jovens, com apps. Sim.
Também o estudo da influência das terapias não farmacológicas na dor, mas o que temos vindo a percepcionar mais é esta condição de uma abordagem biopsicossocial e não só física e medicamentosa da dor crónica. E a visão da dor não só como um sintoma, que é o caso da dor aguda, mas sim como uma doença e como algo que precisa de ter uma abordagem como patologia que o é e no impacto que tem. Outra das condições que eu sinto ser muito favorável é a abertura efetiva a esta dimensão de que, cuidando da pessoa com dor crónica, temos pessoas com mais qualidade de vida, com maior benefício e de bem-estar e também com maior funcionalidade para a sociedade. Sim. Já para não dizer para a sua vida pessoal e para a sua vida familiar e social. E criar pessoas que possam ter uma patologia, que mesmo que crónica, que se mantém ao longo do tempo, que possam ser ativas porque têm esta condição tratada, controlada, é uma dimensão que todos estamos a caminhar para essa visão e para essa dimensão. Ana, o nosso programa está mesmo na reta final, infelizmente. Muito mais haveria a falar, mas acredito que aí em casa já tenha ficado com uma noção e que se calhar até agora vá pedir ajuda, se ainda não pediu. Mas uma mensagem para quem está lá em casa e para quem nos acompanha. Em primeiro lugar, a mensagem é de que, efetivamente, a dor crónica é uma realidade que não devemos anular, não devemos negar, devemos confirmar e dizer e revelar sempre que a sentimos, porque ela é uma condição que minimiza a qualidade de vida da pessoa, seja ela de que idade for, tem várias condicionantes para a sua existência, mas também exige uma abordagem multidimensional, uma abordagem com medicação, mas uma abordagem com um conjunto de intervenções não farmacológicas, complementares, mas acima de tudo que sejam acompanhadas, quer por uma equipa de saúde contínua que o possa suportar, quer por profissionais, mesmo quando são terapias não farmacológicas, por profissionais devidamente acreditados, com formação regulada, porque hoje em dia já está regulado e procura essa formação regulada, informe-se também junto do seu enfermeiro de família, do seu médico de família, do seu profissional de saúde, quando se dirige a um serviço de saúde, por forma a ter o melhor tratamento que merece para essa sua dor crónica. Ana, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa, que foi tão boa. E assim que está em casa, o nosso bem-aja é graças a si que nós podemos levar até à sua casa programas como este. Até ao próximo programa, se Deus quiser. Se gostou deste programa, clique aqui na nossa playlist aqui em baixo para ver outros episódios. Se ainda não subscreveu o nosso canal do YouTube, faça-o já clicando neste botão aqui do lado e será logo o primeiro a saber todas as novidades.